Querem que eu explique de novo para filmar, então? Tá bom, então eu vou explicar, só que isso é uma noção básica, né? Se quiserem eu explico, mas daí vão ter que escutar tudo de novo. Mas então tá. Então, gente, como a gente já falou antes, então vou repetir, já que vocês querem filmar, nós estamos em 5. Para quem não sabe, 5, 6 comigo, né? Para quem não sabe, já que vocês estão filmando e depois querem postar, querem criar um canal para mim, sei lá o quê. Então, assim, nós temos aula particular, né? Aqui na minha casa, e hoje nós estamos em 5 alunos e eu. Então, como a gente não se combina assim, 5 só que vai fazer a prova da OAB, 5 só que vai fazer concurso, 5 só que ainda está na faculdade. Então fica meio misturado. Hoje tem 2 que estão na faculdade, 2, eu ia dizer 2 que vão fazer a prova da OAB. Agora um já está dizendo que talvez não faça, mas que seja, né? E um que vai fazer concurso. Então a gente estava comentando sobre as noções gerais do direito penal. Por que nesse intervalinho entre um conteúdo mais pesado e outro? Porque às vezes a gente se coloca a estudar as leis, os decretos, né, a própria doutrina e esquece de um ponto facílimo e que vai nos ajudar muito, porque as noções básicas de qualquer área do conhecimento, as noções básicas são igual ao alicerce de um edifício. Se eu não sei as noções básicas, ou se eu não faço direito àquele alicerce, cedo ou tarde o edifício vai cair, né? E se eu fizer muito bem aquele alicerce, não se diz que ele não vai cair, mas tem muito menos possibilidade de vir a acontecer algum acidente com o prédio, né? E muitas vezes essas noções básicas são justamente as que nos ajudam a acertar uma questão. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente vive em uma época com tanta comissão de direitos humanos para cima e para baixo. Não sou contra as comissões de direitos humanos, bem pelo contrário, elas têm que existir, elas fazem o papel, vamos dizer, moderador delas, que tem que existir. Só que a gente também não pode perder de vista a função do direito penal. O que é o direito penal, né? Enquanto área do conhecimento humano e da organização da sociedade. Então, vamos ver aqui, direito penal, também conhecido como direito criminal, é um ramo do direito público. Então, o direito penal, a gente assim chama, os códigos vêm assim, né? Com o nome direito penal, código de processo penal. A gente usa esse termo penal, né? Logicamente, porque vem de pena, né? Mas o direito penal também é conhecido, e vocês já viram na doutrina. Quem vai fazer concurso também estuda doutrina. Quem está na faculdade, mais ainda. Quem vai fazer a prova da OAB, seja a primeira ou a segunda parte, também, volta e meia, tem que dar uma olhadinha na doutrina, né? Que eu costumo dizer que a doutrina é que explica todo aquele processamento da lei. Então, a doutrina também, muito seguidamente, chama o direito penal de direito criminal, né? Mas isso é só uma informação a mais, que é um ramo do direito público. Além disso, o que a gente acabou de ver, eu só estou repetindo porque vocês quiseram gravar. O direito penal é criado para reprimir delitos, gente. Então, quando nós vemos muita gente criticar o direito penal por esse ou por aquele motivo, a gente não pode esquecer da finalidade do direito penal. O direito penal tem que reprimir os delitos. E através de como que ele reprime? Através de penas impostas aos infratores.
Então, quando surge uma nova conduta criminosa assim entendida, né, passando pelo legislativo, ela tem que ser reprimida. Então, o direito penal existe para isso, para reprimir esses delitos, para reprimir essas ações criminosas através de penas impostas aos infratores, ok? O direito penal tem a finalidade de proteger os bens importantes e necessários para a sobrevivência da sociedade. E quando a gente fala em bens importantes e necessários para a sobrevivência da sociedade, a gente logo pensa a vida. Sim, a vida é um bem importantíssimo, não só para nós, para cada um de nós, né, a nossa vida, como para a sobrevivência da sociedade. Imagina um grupo social inteiro dizimado, né? Vai fazer falta para a sociedade como um todo, e talvez aquele grupo todo com toda aquela cultura, né? Se vai ser todo dizimado, aquela cultura vai ficar estagnada ali, presente só na história da humanidade, né? Mas ela não vai ter um desenvolvimento porque todo aquele grupo foi dizimado, hipoteticamente falando. Só que um direito muito importante que tem que ser preservado, e quem preserva é o direito penal, é o direito de punir do Estado. O Estado tem que ter esse direito de punir, e ele é o único e exclusivo titular desse direito. Ele é o único e exclusivo titular desse direito de punir. Sem esse direito de punir, não adianta a gente dizer que a vida é o bem jurídico mais importante da sociedade. Porque se não houver o direito de punir do Estado, quem é que vai punir os infratores que cometem homicídio, né? Se não for o Estado. Continuando. Esse direito penal é regido pelo princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio. Então, esse princípio da intervenção mínima, gente, é o princípio que limita e orienta esse poder de criminalização do Estado, né? Ele limita e orienta. Como assim ele limita e orienta? Acontece que não é qualquer conduta que pode ser criminalizada. Só pode ser criminalizada uma conduta que fere um determinado bem jurídico, né? Então, a criminalização de uma conduta só se legitima se for para proteger um determinado bem jurídico. E um bem jurídico que importe não só a pessoa humana em particular, mas a sociedade. Se não for para proteger um bem jurídico que importe a pessoa humana e a sociedade, então o direito penal não precisa agir. Tem outros ramos do direito privado, inclusive, que podem agir se for para proteção de bens jurídicos de caráter mais particular e não de caráter social, né? Social como um todo. Então, esse princípio da intervenção mínima é o que diz justamente isso. O direito penal vai intervir minimamente. Ele não vai sair criminalizando todas as condutas que acontecerem por aí, né? Para isso existe ramos, inclusive, do direito privado, né? E ramos outros do direito em geral, que cada vez tem mais. É uma coisa impressionante o que o direito, nesses últimos 40 anos, do tempo que eu me formei para cá,
é impressionante os ramos que foram surgindo, que na verdade são sub-ramos de outros maiores, né? Mas isso é para uma outra aula e isso já é discussão doutrinária, né? Aqui a gente está vendo o direito penal. Então, gente, eu acho, aqui eu chamei atenção antes de gravar, vocês quiseram repetir para eu gravar, chamei atenção desse termo aqui, da última ratio. Então, um outro dia eu pensei em trazer uma série de termos latinos para a gente discutir ali a tradução e como é que ele surgiu, né, lá no direito romano. Eu acho bem importante. E daí, como eu sempre digo para vocês nas aulas, eu sempre trago um pouquinho de professora de português. E como eu também fui professora de latim na universidade, né? Enquanto existia latim no curso de letras, agora não existe mais, eu fui professora de latim, na verdade, desde que eu era acadêmica do curso de letras, né? Há 40 e tantos anos atrás, porque eu era monitora do professor de latim. E depois, quando fui dar aula na universidade, segui dando aula de latim. Hoje não dou mais aula de latim, porque não existe mais a disciplina de latim nos cursos de letras. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei bem assim nos outros estados. Talvez um ou outro, como uma disciplina optativa, ofereça, né? Mas nas universidades que eu conheço e na universidade que eu dei aula não existe mais. Então, um outro dia eu trago para vocês.